Bom dia. Marcos 1, Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 28. Marcos 1, versículo 28. Assim, rapidamente, as notícias sobre a sua pessoa se espalharam em várias direções e por toda a região da Galileia. E assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se para a casa de Simão e André, juntamente com Tiago e João. A sogra de Simão estava deitada com muita febre, e logo falaram com Jesus a respeito dela. Então, aproximando-se ele, a tomou pela mão e a levantou. A febre imediatamente a deixou, e ela se pôs a servi-los. Então, Jesus foi junto com os dois irmãos, né, Simão e André, que é Pedro e André, né? E estava junto com eles também Tiago e João. Foram à casa de Pedro. E lá chegando, a sogra de Pedro estava doente, estava com febre. Ela estava acamada. Então, vieram falar com Jesus. Falou, olha, a sogra de Pedro tá acamada, tá com muita febre, tá doente. Jesus vai até ela, pega pela mão, a levanta e pronto. Na mesma hora ali a febre acaba, desaparece. Ela fica liberta ali da doença, daquela febre, e na mesma hora ela começa ali então a servi-los, começa a organizar, fazer comida, preparando, atendendo-os. Jesus operou inúmeros milagres, curas, libertação de pessoas expulsando o demônio. Naquela época, estou dizendo que operou naquela época, porque ele continua operando. Mas só que o principal que ele veio foi para trazer o evangelho, trazer as boas novas, anunciar a vinda do reino. E muitas pessoas também questionam, falam, não, Pedro era solteiro, casado. Claro que era casado. Se não fosse casado, não teria sogra, não é verdade? E ao final da tarde, versículo 32, ao final da tarde, logo após o pôr do sol, o povo levou até Jesus todos que estavam passando mal e os dominados por demônios. E assim a cidade inteira se aglomerou à porta da casa. Jesus curou a muitos de várias enfermidades, bem como expulsou diversos demônios. Entretanto, não permitia que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era ele. Então logo o povo tomou conhecimento que Jesus estava na casa de Pedro, que Jesus tinha curado a sogra de Pedro, que Jesus tinha operado outras curas, como nós vimos anteriormente, quando ele, lá na sinagoga, né? Nós lemos ontem, ele expulsou um demônio. Então eles começaram a trazer todos enfermos, os endemoniados, traziam tudo para Jesus ali. E Jesus curou a maioria. Na Bíblia não fala que Jesus curou todos eles, não. O versículo 34 fala, Jesus curou a muitos de várias enfermidades, como expulsou diversos demônios. Entretanto, não permitia que os demônios falassem, pois sabia que era ele. Então, Jesus não fala que Jesus curou todos eles, não. Jesus curou a muitos ali. Expulsou muitos demônios, deixou muitas pessoas libertas. E quando expulsavam os demônios, já não permitia que o demônio falasse nada, não.
expulsava e acabou. O demônio ficava falando, porque o demônio sabia quem Jesus é, que era o Filho de Deus. Então nós falamos, demônios são espíritos. O diabo era um anjo, então ele sabe absolutamente tudo. Então ele tinha conhecimento que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias, e iria ficar fazendo propaganda. E naquela hora Jesus não queria. Por que não queria? Para evitar maiores complicações, perseguições da parte dos fariseus. Por esse motivo. E o povo também não tem interpretação errônea, errada a respeito dele, como tiveram e queriam fazê-lo rei de Israel, rei físico. E isso não foi para isso que ele veio. De madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus amigos saíram para procurá-lo. Então, quando o acharam, informaram, todos estão te procurando. E Jesus nos instruiu. Vamos seguir para outros lugares, as aldeias vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois foi para isto que vim. E aconteceu que ele percorreu toda a Galiléia pregando na sinagoga, expelindo os demônios. Então, de madrugada, Jesus acorda ali, sem ninguém perceber, vai orar só. Eu fico observando as pessoas, não querem... eu tenho que estar orando com alguém, eu tenho que ter alguém para orar comigo. Jesus, ao contrário, ele saía para ir orar sozinho, para ele ter intimidade com o Pai. Eu acho que nós temos muito mais intimidade, nós falamos muito mais com o Pai quando estamos só nós. Então, eu e meu Deus, eu tenho uma maneira de orar, de falar mais claramente com Deus. Então Jesus saía para orar de madrugada, e ele saiu para orar sozinho ali. Aí Pedro e os outros saíram procurando ele. Procura e acabaram encontrando, e Pedro falou, olha, todo mundo está te procurando. Todo mundo procurando. Jesus falou, escuta, vamos para outro lugar, outras aldeias, porque eu vim pregar o evangelho, eu tenho que estar pregando o evangelho por toda parte. Para isso que eu vim, foi o que eu tinha dito anteriormente. Muitos entendem, não, Jesus veio ali para estar curando, operando milagre, curando cego, leproso. Não, Jesus veio trazer o evangelho, a boas novas, a boa notícia. Ele fazia isso. Pregar o evangelho. E depois nos libertar do pecado, foi o que ele fez através da sua morte. E tu vê que o 39 falei, ele percorreu toda a Galiléia pregando na sinagoga e expelindo os demônios. Vamos seguir para outros lugares, aldeias vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois foi para isso que vim. Pregar o evangelho, trazer as boas novas, trazer a boa notícia. Versículo 40. Certo leproso aproximou-se de Jesus e suplica-lhe de joelhos: se for da tua vontade, tens o poder de purificar-me. Movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão e, tocando nele, exclamou: eu quero ser purificado. No mesmo instante, toda a doença desapareceu da pele daquele homem e ele foi purificado. Então, um leproso, segundo a lei, que eles viviam ainda na lei de Moisés, segundo a lei de Moisés, a pessoa que tinha lepra, ele não podia, e não somente a lepra, como outras doenças, outras enfermidades, não poderia estar próximo das pessoas. Normalmente tinha que estar afastado. Até a casa deles era uma casa, tinha que morar fora dali da cidade, dos muros da cidade. Na Bíblia relata até a história de um rei, que ele, apesar de ser rei, ele ficou leproso, ele teve que morar fora da cidade,
e o seu filho, então, que governava no seu lugar. Então, veja você uma coisa, esse leproso, ele arrisca, se aproxima de Jesus e fala, olha, se o senhor quiser, o senhor pode me deixar limpo, o senhor pode me purificar, se o senhor quiser. Falou, se for da sua vontade, se for do seu querer, o senhor pode me purificar. O que Jesus faz então? Jesus, aqui fala que é movido de grande compaixão. Jesus estende a mão e toca no leproso. Imagina que se não podia, o leproso não podia estar próximo, muito mais tocar. Porque naquela época não existia cura para a lepra. Mesmo porque a cura da lepra era um negócio muito recente. Nos últimos anos antes não tinha, então as pessoas ficavam, os leprosos ficavam à distância. Não podia se aproximar para evitar de contato com eles, porque é transmissível a lepra. Mesmo nós observarmos, mesmo até alguns anos atrás, os leprosos, quando eles ficavam esmolando, né, pedindo esmola, eles ficavam longe, até, por exemplo, em praças, pedindo nos ônibus, né, com um chapéu na mão, uma coisa para colocar perto da janela para as pessoas jogarem alguma coisa. Mas eles não se aproximavam. E a lepra é uma doença degenerativa, né? As pessoas, você vê, as pessoas, um leproso pode estar com um copo na mão, de repente, quando ela guarda o copo lá, o dedo dela está ali junto com o copo, perde-se parte do corpo. Se mostra ferida no corpo. Jesus tocou no corpo dele e falou, não, eu quero você limpo. Na mesma hora ele ficou limpo, as feridas do corpo saíram todas, ele ficou purificado. E depois, então, o que Jesus faz? No mesmo do instante, a doença desapareceu da pele daquele homem e ele foi purificado. Em seguida, Jesus se despede dele com uma forte recomendação. Jesus diz, atenta, não digas nada a ninguém. Contudo, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação os sacrifícios que Moisés prescreveu, para que sirva de testemunho. Falou, vai embora, despediu, vai embora, você está curado. Não tem que falar nada com ninguém, vai direto lá ao sacerdote, oferece lá uma oferta para servir como testemunho. Olha que Jesus mandou ele levar uma oferta como testemunho. Interessante que hoje em dia nós vemos ao contrário. Os pastores, né, os líderes das igrejas aí, pentecostais, neopentecostais, eles ficam pedindo ofertas. Eles fazem campanha mandando as pessoas colocarem dinheiro no envelope. Que Deus vai curar, Deus não funciona assim. Ao contrário, Jesus ensinou, você foi abençoado, recebeu a bênção, então dá uma oferta lá. Olha, sacerdote, dá uma oferta. Depois de receber, não antes. A oferta é oferta de agradecimento. A oferta é oferta de testemunho. Agora você quer dar uma oferta, não, dá uma oferta para mim conseguir. Isso não é oferta. É uma negociação. Você está querendo comprar uma bênção. Tá? Você está pecando, você está ofendendo o Senhor. É a mesma coisa você chegar para Deus, não está aqui um valor X, resolva este problema para mim. Mas não é assim que funciona. Então, quando faz assim, você está ofendendo o Senhor. Você quer ofertar? Oferta, depois de receber a sua vitória, a sua bênção, vai apresente a oferta. Tá bom? De ter oferta de testemunho e de agradecimento. Versículo 45. Contudo, assim que o homem saiu, começou a proclamar o que aconteceram e a divulgar ainda muitas outras coisas, de modo que Jesus não mais conseguia entrar publicamente numa cidade, mas via-se obrigado a ficar fora, em lugares desabitados. Mesmo assim, pessoas de todas as partes iam ter com ele.
Jesus tinha recomendado que ele não falasse nada, mas ele falou. E além do mais, várias outras pessoas começaram a falar, testemunhas, Jesus fez isso, Jesus está fazendo aquilo, está curando, está libertando. Então Jesus agora já estava recuando, Jesus não podia estar entrando na cidade, porque o povão já tinha outro entendimento das Escrituras. Começava a entender que ele era o rei, que era aquele que ia ser como rei de Israel. Jesus é rei de Israel, porque Israel quer dizer povo de Deus. Jesus é o nosso rei, é o rei eterno, é o rei supremo. Mas não o rei de uma cidade aqui, de um país, de um estado. E eles queriam levantar Jesus dessa condição. Por isso que Jesus está se afastando. Porque estava despertando ciúmes nos fariseus, nos saduceus. E poderia trazer um confronto, né, colocar uma inimizade contra César. E eles viviam sob o domínio de César naquela época. Por isso Jesus ficava fora. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Capítulo 2. Chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantos que se aglomeraram ali, que já não havia lugar nem à porta. E ele pregava-lhe a palavra. Passado algum tempo, ele volta então, ele vai para Cafarnaum, na casa lá de Maria, e dos seus meio-irmãos, né, a casa de José. Ele vai para lá, e o povo ficou sabendo. Aglomeraram-se, tira para ali a casa, todo mundo, aquela coisa toda, e aquele sufoco, apertando-me mesmo na porta. Jesus, então, aproveitou e pregou o Evangelho. Que ele veio fazer o que ele disse, o que nós vimos agora atrás, lá no capítulo 1, no versículo 38, que ele disse: vamos seguir para outros lugares, as aldeias, vizinhança, a fim de que eu pregue ali também, pois foi para isso que eu vim. Toda oportunidade ele estava pregando o Evangelho. Que ele veio para trazer o Evangelho, veio para trazer as boas novas. E ele pregando ali. Versículo 3. Vieram trazer-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus e por essa abertura no teto baixaram a maca no qual se achava deitado o paralítico. Jesus está ali pregando para todo mundo na casa, eles apertando ali na casa, e ele ali não podia nem se mover, nem sair, nem entrar de tanta gente, e Jesus pregando o Evangelho, as boas novas, a boa notícia. Então vem 4 pessoas trazendo um paralítico. Juntaram 4 para levar um paralítico, não sabemos se é parentes ou não. Para Jesus, só que não tinha como entrar na casa, a porta, o povo ali estava apertando na porta, a janela, não tinha como passar. Então eles sobem no telhado, digamos assim, descobrem ali a cobertura, a telha, ali exatamente onde Jesus está. E descobrindo ali então, eles passam as cordas ali na maca, né? E desce em frente a Jesus. Desce o doente, o paralítico, o enfermo, diante de Jesus. Olha o empenho desses 4. Eles não conseguiram entrar pela porta, tanta gente que tinha. Não conseguiu acessar Jesus de maneira fácil e normal. Então o que eles fazem? Sobe até o telhado. Descobre o telhado. E desce ali o paralítico diante de Jesus. Isso mostra de maneira clara exatamente o que Jesus viu. A fé deles. No versículo 5, Jesus fala: observando a fé que eles demonstravam,
declarou Jesus ao paralítico: Filho, estão perdoados de ti os pecados. Jesus então observa a fé desses quatro. Não se fala nem na fé do paralítico, mas na fé dos quatro. O empenho deles. Às vezes pessoas, eu vi muito pregador falar, não, eu ia orar, mas fulano não tem fé. Ah, não tem fé, mas eu tenho fé, então pela minha fé ele vai ser curado. Isso tem que ser o correto. Ah, não, pastor, fulano não vai ser porque não tem fé. Daí que não tem fé. Daí. Eu tenho fé. Tem que fazer enquanto é dia, que a noite chega. Jesus nos ensinou isso. Pela nossa fé, se nós tivermos fé, também de um grão de mostarda, Jesus nos ensinou que é uma das menores sementes que tem, podemos dar ordem a um monte. Partir de Silmar. Então Jesus observou a fé deles. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: Filho, estão perdoados os teus pecados. Jesus viu a fé deles, olhou para ele e falou: olha, estão perdoados os teus pecados. Ou seja, aquela paralisia, aquela enfermidade, aquela doença que ele tinha, era consequência do pecado. O pecado traz enfermidade. O pecado traz doenças. O pecado traz. Jesus demonstra de maneira muito clara. Ah, pastor, eu não sei por que veio esse mal sobre a minha vida. Esta doença, essa enfermidade pode ser pecado. Você vê que vários casos, tinha pessoas que vieram até Jesus, enfermas, passando mal, mas era demônio. Jesus expulsa o demônio, a pessoa fica curada. Ah, demônio surdo e mudo, Jesus expulsa, a pessoa volta ao normal. Mas agora o que Jesus faz? Filhos, estão perdoados teus pecados. Então era o pecado que estava prendendo aquele homem ali na cama, na maca. Jesus observou a fé daqueles que trouxeram ele e falou: olha, filho, estão perdoados teus pecados. Versículo 6. Entretanto, alguns dos mestres da lei que por ali estavam sentados julgaram em seu íntimo: como pode esse homem falar deste modo? Está blasfemando. Quem afinal pode perdoar os pecados a não ser exclusivamente Deus? Então os mestres da lei estavam por ali sentados vendo, não falaram, mas pensaram. O Senhor conhece os nossos pensamentos. Ah, mas esse cara está blasfemando. Então o que eles pensaram? Ele não pode curar pecado, quem pode curar pecado é só Deus. Eles fizeram julgamento. Julgamento errado. Não pode, só Deus pode perdoar pecados. Jesus sabe o nosso pensamento. O que Jesus disse? Versículo 8. Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam urdindo e lhe questionou: por que cogitais dessa maneira em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados de ti os pecados? Ou falar: levanta-te, toma tua maca e sai andando? Ué, mas como é que vocês estão pensando isso aí? Por que vocês estão pensando isso? Vem cá, qual que é o mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou eu dizer para ele: pega sua maca, levanta e vai andando, vai embora? O que é o melhor? Versículo 10. Todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, dirigiu-se ao paralítico:
eu te ordeno, levanta-te, toma tua marca e vai para tua casa. Falaram, mas para vocês saberem que o Filho do Homem, ou seja, eu, Filho de Deus, tem poder para perdoar pecado, vou provar a vocês que eu tenho poder de perdoar pecado. Virou para aí e falou, olha, eu estou ordenando, eu estou mandando. Pega sua marca aí, levanta e vai embora da sua casa. Ele falou exatamente isso, desta maneira, para mostrar ali os mestres da lei, os fariseus, que ele tinha poder. Ele tinha poder para perdoar. Mostrar a vocês que tem poder de perdoar. Falou com o paralítico, pega a tua marca e vai embora da sua casa. Versículo 12. Então ele se levantou no mesmo instante, tomando a sua marca, saiu andando à frente de todos, que estupefatos glorificaram a Deus, exclamando, nunca ouvimos nada semelhante a isto. Uma vez mais, versículo 13, uma vez mais saiu Jesus e foi caminhar na praia, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Novamente Jesus pegou, saiu dali depois, foi caminhar na beira-mar. Aí na praia de Cafarnaum. Ela disse, eu lembro, certa feita, eu vi uma pregação de um pastor falando, não, Jesus tinha casa na praia. Não, a Maria, mas José, os irmãos deles, moravam lá nessa região de Cafarnaum, onde próximo ali tinha praia. Mas não era privilégio, como eu falo, não. E Jesus, nesse dia que ele estava lá, ele saiu caminhando na praia. Jesus não estava ali desfrutando, não, casa na praia, isso, como esse pregador falou. Não é assim. A Bíblia Santana que falou isso. Umas bobeiras. Então, Jesus foi caminhar na praia e foi um monte de gente logo atrás dele. A multidão foi atrás dele. O que Jesus faz? Prega. Oportunidade Jesus não deixava passar nenhuma. Qualquer pessoa que chegar perto dele, ele ia pregar o evangelho. Aproveitou ali, vamos pregar. Enquanto andava, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado à mesa da coletoria, e o chamou, segue-me, ao que ele levantou e o seguiu. Andando por ali, ele viu Levi. Levi é o mesmo Mateus, do evangelho que nós terminamos de ler agora esses dias, o evangelho de Mateus. Então, Jesus viu Mateus, o Levi, né? Que era filho do Alfeu, falou com ele, vem, me segue. Ele estava ali na coletoria, cobrando os impostos, recebendo. Ele abandonou imediatamente tudo aquilo e seguiu Jesus. Na hora, sem discussão. Quando Jesus chama, nós devemos obedecer, nós devemos seguir. Tem muitas pessoas que, não, eu não vou, eu não posso. Não, receber o chamado do Senhor, abandone tudo. Versículo 15. Aconteceu que em casa de Levi, ou seja, que Levi que é o mesmo Mateus, publicanos e pessoas de má fama que eram numerosas e seguiam Jesus, estavam à mesa com ele e seus discípulos. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com os publicanos e outras pessoas mal afamadas, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele se alimenta na companhia de publicanos e pecadores? Jesus então vai para a casa de Mateus, né, de Levi, comer. E as amizades de Mateus, de Levi, antes, né, todo aquele povo, que ele era desprezado pelos fariseus, pelo mestre da lei, exatamente porque ele trabalhava na coletoria, ele estava ali cobrando imposto, recebendo imposto para Roma. Então eles não gostavam dele. E além do mais, eles recebiam e também desviavam um pouco, como nós vimos também no caso de Zaqueu, nós vamos chegar lá ainda. Então ele vai para a casa de Levi, lá de Mateus, e está comentando, todo mundo foi junto, os amigos dele, está todo mundo comendo junto ali. Ali os fariseus, os mestres da lei,
começam a questionar, viram para os discípulos dele, vem cá, como é que Jesus está comendo com esses caras aí, são publicanos, cobradores de impostos, esse cara mal afamado aí. Por quê? E publicano e pecadores. Versículo 17. Ao ouvir tal juízo, Jesus lhe ponderou: não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar justos, mas sim pecadores. Jesus veio questionando os discípulos, coisa, escuta, não são os que precisam de médico, não, são os doentes, os enfermos. É os enfermos que precisam de médico. E eu não vim para os justos, mas para os pecadores. Jesus veio por nossa causa, pecadores, meus irmãos. Foi por nosso Jesus. Jesus não veio para os justos, não. Se fosse os justos, os perfeitos, Jesus não precisava vir. Jesus está salvo. Mas ele veio para os pecadores, que éramos nós. É para isso que Jesus veio. Eu vim para convocar os justos, mas se não vim para convocar os justos, mas sim os pecadores, que o principal somos nós, o principal sou eu. Nós lemos hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 2, até o versículo 17. Toda dúvida esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.